assistir, depois eu mando no particular. Bom, é o seguinte, o tema da nossa aula de hoje é espaço agrário brasileiro. Primeiramente, eu escolhi esse tema, né, nessa reta final nossa, meio ambiente, tá? Estamos em urbanização, que está aí no top dos assuntos de geografia, que todo ano é cobrado no ano, tá? Pelo menos uma ou duas questões sempre tem lá, ok? Então, eu julguei importante, vocês estão no terceiro ano do ensino médio, trabalhar esse tema. Vocês vê espaço agrário no Brasil no segundo ano. Não sei se alguém lembra ou não de ter visto em geografia no segundo ano. Vocês lembram de ter visto esse tema? Sim ou não? Mais ou menos. Bom, mas a gente vai retomar, tá? A proposta é a gente finalizar nossas aulas de geografia do ano e eu quero trabalhar esse tema em duas aulas, nessa e, como eu coloquei no grupo, na sexta-feira também, ok? Na sexta de manhã, já coloquei o horário lá para quem puder assistir. É uma pena, né, que os alunos dos terceiros anos, exceto vocês, lógico, não reconheçam a importância das nossas aulas, tá? Ainda mais essas duas que eu julgo aí a mais importante, porque para quem for fazer o Enem, não tem vestibular, vai ter lá questões, eu tenho certeza que vai ter a questão relacionada a esse tema, elas vão ser abordadas, com certeza, tá? Bom, então vamos lá, vamos começar. Eu vou compartilhar a tela, tá? Com vocês. Vou compartilhar aqui. Tem gente que não. Então tem aí um slide, né, para a gente acompanhar. Bom, lembrando que, porque eu tô, o tema, né, além de cair no vestibular, e por que é tão cobrado assim no vestibular, no Enem principalmente, tá? Bom, o Brasil é uma potência agrícola. O Brasil é um dos países que mais produzem e exportam produtos primários no mundo. O que são produtos primários? Primeiramente, para falar, né, o que são, onde se enquadra na economia os produtos primários. Alguém poderia falar, dar alguma ideia do que seriam esses produtos primários? Pode digitar, tá, pessoal? Se eu quiser abrir o microfone e falar também. Seguinte, é importante a gente saber que os três setores da economia, tá, se dividem em primário, secundário e setor terciário. Tá? O setor primário, matéria-prima, sim, Pedro, também. Tá? O setor primário, ele corresponde à agricultura, pecuária, extrativismo, agricultura, pecuária, extrativismo. Extrativismo vegetal, extrativismo mineral, tá bom? Então, por exemplo, como assim extrativismo vegetal? Um exemplo de extrativismo seria o palmito ou o açaí, né, que você tira somente o fruto sem precisar derrubar a árvore, ok? E o extrativismo mineral seria a mineração, minério de ferro, manganês, bauxita, tá? Ouro, enfim. Então, esses são os produtos primários. Secundário seria da área de indústria, ok? Indústria de todo tipo, de transformação, de bens duráveis, bens não duráveis, tá? De máquinas, enfim. E o terciário é um setor de comércio e prestação de serviços. Esses três setores da economia vão gerar o PIB. PIB, vocês sabem que é o Produto Interno Bruto. É a soma de toda a riqueza produzida no país ou numa região durante um período.
tá? Então, esse é o nosso PIB. E esses três setores são importantes para, logicamente, para a gente ter o dado do PIB, para ver se o PIB foi bom, se foi ruim, se a economia está crescendo, se está em recessão, enfim. É medido através do PIB. No Brasil, o setor que mais gera renda é o setor terciário, comércio e prestação de serviço. Mas o primário, que é a agricultura, extrativismo e pecuária também, tem um papel importantíssimo, importantíssimo, ok? Ela não é o que mais gera renda, tá? Mas o setor primário é o que mantém a economia do Brasil relativamente estável, tá? Ou seja, em época de recessão, esse ano, por exemplo, de pandemia, de recessão econômica, o setor terciário, o setor secundário, que é a indústria, prestação de serviços, caiu muito, ok? Produção industrial diminuiu, o setor de serviços foi muito afetado, tá? Só que o que manteve, o que não teve uma tragédia econômica no Brasil foi o setor primário, que teve crescimento, foi o único setor que teve crescimento, certo? Que é a produção de alimentos, principalmente, tá? Então, essa é dada a importância desse setor, e por isso também que ele é muito cobrado nos vestibulares Enem e nos concursos públicos, tá? Outra importância é que nosso país, né, ele é tradicionalmente um país agrário, um país produtor, exportador de produtos primários. Isso desde a colônia. Desde quando o Brasil era colônia de Portugal, até o período imperial, republicano, enfim, atualmente. Tá? Só que até o período imperial e da Primeira República, que vai ter em 1930, né, o Brasil praticamente não tinha indústria. Era o setor primário e terciário, tá? Sendo o primário o mais importante. Tá? Então, o Brasil foi, aí, na sua história de mais de 500 anos, né, até o início do século XX, o Brasil tinha como base econômica o setor primário. Tá? Tanto é que as exportações brasileiras até esse período, certo? A gente pode pegar um breve histórico aí, era feita, vamos lá, no século XVI, pau-brasil, cana-de-açúcar, tá? Século XVII foi incorporado a mineração, né, o ouro, século XVII e XVIII, mineração, criação de gado, tá? Século XVIII, as drogas do sertão, lá na Amazônia. Drogas do sertão são produtos que vêm oriundos de plantas, de vegetais, tá? É matéria-prima de medicamentos, por exemplo. E a borracha, enfim. E hoje o Brasil se transformou num grande, uma potência agrícola com a Revolução Verde. A Revolução Verde é o assunto da nossa próxima aula. Muito importante também a gente saber. Ok? Então vamos lá. Eu vou compartilhando a tela, vamos. Então, até 1930, a base econômica era a agricultura, setor primário, agricultura, pecuária e mineração. Tá? Hoje, século XXI, nós temos uma alta concentração da propriedade de terra. Aí, entre as causas, né, o Brasil colônia, como já disse, grandes propriedades rurais, latifúndio, monocultura, né, de plantation. Você sabe o que significa agricultura de plantation? Durante todo o período colonial, tá, o Brasil era como se fosse uma fazendona, né, uma grande fazenda dividida. Né, lá no século XVI, em capitanias hereditárias, ok? E depois, com a formação do território nacional, com a formação das províncias, né? Depois, primeiro se formou as províncias, depois os estados brasileiros, o Brasil era praticamente um grande celeiro, o Brasil, um país colonial, e priorizava a agricultura de plantation. Já ouviram falar da agricultura de plantation? Sim ou não? Plantation em latim quer dizer, em latim quer dizer plantação. Vocês já ouviram falar da agricultura de plantation, pessoal? Sim ou não?
Bom, sim, Milene disse que sim. Tudo bem. Agricultura de... Sim, tudo bem. Pedro também. Mas não entendo direito. Milene, então vamos lá. Ô, Milene, é o seguinte, Milene e todos que estão aí nos ouvindo e assistindo. Plantation quer dizer uma prioridade da monocultura, mono quer dizer uma cultura só, por exemplo, cana-de-açúcar, né, a soja, vamos citar essas monoculturas. Monocultura plantada em latifúndio, latifúndio quer dizer grandes propriedades de terra, minifúndio, pequenas propriedades. Então, nas grandes fazendas, vamos pensar assim, com a utilização de trabalho escravo, importante dizer isso, até 1888 o Brasil mantinha a escravidão, tá? Então, ó, monocultura, grandes latifúndios, trabalho escravo voltado para exportação, né? Então, o Brasil exportava esses produtos. Até aí, nós carregamos essa herança, né, econômica até hoje. Tá? Mudou algumas coisas, que a gente vai chegar lá. As transformações ocorreram. Tá? Mas a base ainda é a mesma. Né? Nós ainda priorizamos esse tipo de produção e comércio, tá? Que é monocultura voltada para exportação e utilização de grandes latifúndios. Então, o plantation, essa característica foi do período colonial. Tá? Monocultura, o Brasil, grande produtor de cana, né? Grande produtor de café, final do século XIX, até meados do século XX, o Brasil era uma potência, né, cafeeira, exportava para a Europa, para os Estados Unidos. O Brasil se industrializou e se urbanizou à base do café. O café, então, a renda, o lucro, o dinheiro obtido pelo café, né, modernizou e industrializou o Brasil. Isso é uma verdade histórica. Tá? Daí a importância também desse produto. Ok? Então nós temos aí, a partir da década de 50, né, a ligação entre agricultura e indústria. Então nós temos a agroindústria. Né? O que seria a agroindústria? Você produzir os produtos lá nas fazendas, nos latifúndios, tá? E você transformar esse produto. Por exemplo, vamos dar um exemplo, criação de gado. Se antes você produzia, você criava o gado e exportava, né, o animal vivo, aí você cria os frigoríficos. Ao invés de, então aí muda, né? Produção de gado, aí você cria os frigoríficos, o gado vai para o frigorífico, tem o corte, o abate do animal, né? E o corte das carnes selecionadas. Daí o produto passa a ser industrializado. Outro exemplo de agroindústria que nós temos na nossa região aqui em abundância seria as usinas de cana-de-açúcar, né? Então, ao invés da indústria se alocar na cidade, a indústria vai próximo aos produtos. Por isso que as usinas de cana estão geralmente nas zonas rurais, tá? Próximo à produção. Então você produz a cana, tá? Planta, cultiva a terra, planta, colhe. Essa cana é levada para a usina, onde é transformada em álcool, né? Em etanol, transformada em açúcar e transformada em energia. Então, para quem não sabe, o bagaço da cana é a combustão, né? A queima desse bagaço nas caldeiras, nas usinas, transforma em energia elétrica, ok? Então, a gente chama de agroindústria. E vários outros exemplos, né? Bom, então, como nós optamos por essa monocultura voltada para a exportação, o governo, né, historicamente, tá, pessoal, investiu pesado nessa modalidade. Então, políticas
de plantio de monoculturas como soja, laranja, café, pecuária. O Brasil é um líder de produção desses produtos. O café, né, que eu já falei, outros produtos importantes, a borracha. O Brasil ocupa aí o top 5 de produtores de borracha do mundo, tá? Segundo ou terceiro colocado, atrás da Malásia e Indonésia, lá no Sudeste Asiático. Tá? O Brasil tem uma grande importância na produção de cacau, tá? Cacau, que é uma planta originária do México, certo? Ali no sul da Bahia, principalmente. O Brasil tem uma grande importância na produção de algodão no centro-oeste brasileiro, tá? E milho, enfim. São os produtos que o Brasil priorizou ao longo da história, tá? Hoje nós temos o carro-chefe, o produto mais produzido, exportado e que dá mais renda, lucro para, logicamente, os grandes produtores, né? E faz o PIB do Brasil manter um certo equilíbrio, que é a soja. Até 3 anos atrás, os Estados Unidos era o maior produtor e exportador de soja do mundo. Hoje o Brasil ultrapassou os Estados Unidos. Tá? Principalmente com o avanço em outras áreas, né? A soja no Brasil ela ficou muito concentrada até a década de 70 na região sul, tá? Depois da década de 70, ela migrou, esse produto migrou para a região centro-oeste e agora está avançando para a região norte, certo? Então, o que favoreceu ou favorece o Brasil ser esse grande produtor de produtos primários? Logicamente, seu território, tá? Solos, clima favoráveis a essa prática em grande escala, ok? Então, se você pegar o território brasileiro, região sul, por exemplo, que Paraná, Santa Catarina, né, até a divisa com o estado de São Paulo, nós temos um dos solos mais férteis do mundo. Né? A gente chama de solo de Chernozem, ou terra roxa. Ok? Onde tinha ali uma vegetação chamada... agora tem resquícios, tá? É a vegetação que teve maior impacto com a atividade humana, que é a araucária. Já ouviu falar da araucária? Tá? A araucária ela se formou em solos de terra roxa, que são solos vulcânicos, riquíssimos em minerais. E tem um índice pluviométrico anual, tá? Bem regular, ou seja, o índice de chuva é bem regular, o que tornou essa região uma das mais produtivas da história do Brasil. Paraná, Santa Catarina, né? E na divisa com São Paulo, tá? A parte sudoeste do estado de São Paulo, solo de terra roxa. Então, a araucária ela foi praticamente dizimada, restando apenas 2% da sua vegetação. Tá? Primeiro, para usar a madeira dela, da araucária, e para usar o solo que está nessa vegetação na agricultura. A partir da década de 70, pessoal, entenda bem, nós temos um avanço. Deixa eu descompartilhar a tela, porque alguém pode estar querendo entrar. Nós temos um avanço na região centro-oeste, a gente chama de fronteira agrícola. Bom, a região centro-oeste, até a década de 70, não tinha grandes produções. Né? E hoje é uma das mais produtivas. Ali, né, é bom a gente entender, fazer a relação do homem com a natureza. Isso é o objeto principal da geografia. Tá? O espaço natural, que ali abrange a maior parte do centro-oeste, é o cerrado. A vegetação do cerrado. É a segunda maior vegetação do Brasil, ficando atrás apenas da floresta amazônica. E o solo do cerrado é um solo muito ácido. Tá? Se você pegar a vegetação, são árvores pequenas, tá? Troncos retorcidos, raízes profundas, né, para captar água do lençol freático, devido ao índice pluviométrico, ao índice de chuva bastante irregular, mais ou menos assim, metade do ano chove, outra metade não. Tá? Então, esse mecanismo natural que essa árvore adquiriu, tá? E outras vegetações ali,
além do solo muito ácido. Com a descoberta da calagem do solo, o que é isso? Jogar calcário no solo, esse solo vai deixar de ser ácido, vai se tornar básico. Então, o calcário, né, essa descoberta fez com que a região centro-oeste, a partir da década de 70, fosse explorada na questão da agricultura. Aí teve, né, um avanço muito grande nessa região, perda de vegetação, impacto ambiental, logicamente, né, assim como aconteceu na Araucária, tá? E plantios em grande escala. O relevo proporciona muito, ajuda muito a desenvolver a agricultura nessa região centro-oeste, já que essa região, boa parte dela, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, é uma região de altiplanos. O que é uma região altiplano, altiplanalto? Uma região plana e alta, ou seja, uma região alta, né, e bem plana, propício para a agricultura. Porque o relevo, o solo, o clima, tudo isso influencia nas práticas agrícolas. Mesmo com o avanço da tecnologia, o homem ainda depende muito do fator natural. Ok? Então, essa região passou a ser muito explorada. Atualmente, né, o cerrado, por exemplo, ele foi substituído pela soja, pela criação de gado, pelo algodão, mais da metade da vegetação do cerrado desapareceu, certo? E a tendência é desaparecer ainda mais, já que avança, né, o território agrícola aumenta cada ano no Brasil, certo? A gente chama isso de fronteira agrícola. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Bom, cerca de 70% da, das terras não são aproveitadas economicamente, incluindo áreas de preservação ambiental, né? Então, nós temos aí 30% de uso da terra no Brasil, né? A gente fala, mas só isso? Bom, se a gente pegar o tamanho do Brasil, de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, né, isso daria praticamente 2 milhões de quilômetros quadrados de uso da terra, principalmente para monocultura, principalmente para produção em grande escala. Então, não é pouco, pessoal. O uso da terra do Brasil é muito alto. Ah, mas você tem 70% que ainda está inexplorada. Eu diria que hoje é menos. Tá? Se você pegar a região, a floresta amazônica, que é a nova fronteira agrícola do Brasil, ou seja, é onde a agricultura está avançando atualmente, que a gente chama de fronteira agrícola, certo? E a Amazônia, a floresta amazônica, ocupa aí 60% do território nacional, tá? Então, boa parte ainda dessa área amazônica é coberta por florestas. 20% já foi degradado? Sim, é verdade. Muita coisa, tá? Principalmente pela agricultura e pela mineração, certo? Mas se você pegar a floresta amazônica, o cerrado, o Pantanal, as áreas de preservação, nós temos ainda, né, uma grande preservação de florestas ou de biomas, mesmo com o avanço da agricultura, que é uma grande ameaça, tá? É a maior ameaça para os biomas brasileiros, para o espaço natural do Brasil. Ok? A Mata Atlântica, que é a floresta predominante no estado de São Paulo, por exemplo, tá? No nosso estado, era somente 12% da área original resta. E a maior parte está na Serra do Mar, né? No litoral paulista. Então, nós temos sim, uma grande área utilizada, tá? E a área preservada é relativo. Cada região, ou cada bioma, né? Uns têm mais preservação, outros têm menos. A Araucária, 2% apenas. A Amazônia, ainda nós temos 80%. Tá? Aqui na Mata Atlântica, no estado de São Paulo, apenas 12%. 88% foi devastada pela agricultura e pela urbanização. Tá? Então, eu já estou falando a causa e consequência das atividades agrícolas, ok?
Aí nós temos a mudança, né, da agricultura tradicional para a agricultura tecnológica, né, a Revolução Verde, seria a inserção de máquinas agrícolas, a inserção de fertilizantes químicos, a inserção de agrotóxicos, tá? Com o objetivo de aumentar a produção. Então, toda essa mudança, transformação, que antes dependia muito do trabalho manual, dependia muito da mão de obra, hoje essa transformação devido à tecnologia, tá? Ela foi necessária principalmente para aumentar a produção, ok? Isso é muito importante para o Brasil no sentido econômico, tá? Para aumentar essa produção, para equilibrar o PIB, para aumentar a exportação, tá? Mas, por exemplo, em termos ambientais é um desastre, né? Já que o uso excessivo de máquinas agrícolas, o uso do território causa grandes impactos, tá? O uso indiscriminado da água, por exemplo, né, pode impactar de uma forma irreversível até, né? Aí a gente fala assim, professor, então, essa é uma característica de país capitalista, como é o nosso, como é o Brasil, né, que prioriza a economia. Eu lembro que foi a aula passada, né, do Adam Smith. O Adam Smith é o economista escocês, praticamente o pai aí do capitalismo, né, na célebre passagem do livro dele, chamado Riqueza das Nações, ele diz, né, que a produção é voltada para ganhar dinheiro, primeiramente, depois para suprir as necessidades. Ou seja, o padeiro faz pão para vender, para ter dinheiro, depois para matar a fome, né? O leiteiro, ele retira o leite, ele acorda 4 horas da manhã, ele está pensando ali, nossa, as pessoas têm que beber leite. Isso, ele é o segundo plano, o primeiro é ganhar o dinheiro. Então, essa ideia do capitalismo, né, lucro a qualquer custo, tá, não é exclusivo desse sistema. O socialismo também teve grandes desastres ambientais relacionados à agricultura. Eu vou dar um exemplo para vocês, da União Soviética, na década de 60 e 70, a União Soviética ela desviou 2 rios, um rio chamado Amudaia e outro Svirdaia. Tá? Esses 2 rios irrigavam o mar chamado Mar de Aral. Tá? Mar de Aral. Fica na área central da Ásia. Okay? É um grande lago de água salgada, Mar de Aral. Esses 2 rios foram desviados para a produção de algodão, principalmente, para irrigar a lavoura de algodão. E o Mar de Aral, essa área onde ele está localizado, é uma área semiárida, ou seja, pouca precipitação. Então, o que mantinha esse mar vivo, com peixes, com navegação, né, seriam os 2 rios. Só que o desvio desses 2 rios provocou o desaparecimento, praticamente o desaparecimento do Mar de Aral. Mais de 80% do mar secou. Então, isso no sistema socialista. Ok? O capitalismo não é diferente. Os impactos são o mesmo, por isso que eu falo. Né? O impacto ambiental não tem ideologia. Tá? Ele é fato, ele acontece. Certo? Tanto no sistema socialista, o exemplo clássico, né, que eu dei agora, que é o desaparecimento do Mar de Aral, quem foi responsável? A União Soviética. Né? Quanto às tragédias de Mariana e Brumadinho, que é no sistema capitalista. Tá? Que é a exploração de minérios, que está relacionado ao setor primário também. Tá bom? Então, a questão da natureza, da vida humana, da manutenção dos recursos naturais é sempre segundo plano. Primeiro é produção, lucro, né, e economia. Economia, acima de tudo, como eu já disse para vocês. Infelizmente, esse é o nosso mundo cruel, pessoal. Infelizmente. A gente tem que falar com vocês sobre a realidade, né? E a questão é da conscientização mesmo, né? Para a gente estar consciente da realidade que a gente vive, de alguma forma tentar mudar no futuro. Bom, então, os impactos ambientais, sociais, né, causados pela agricultura. Professor, mas a agricultura é necessária, a gente precisa comer, a gente precisa sobreviver. Claro que sim. Mas aí eu vou
né, fazer uma perguntinha para vocês refletirem. Será que é a monocultura que fornece alimento para nós mesmos? Será que essa agricultura em grande escala, soja, recorde de produção, milho, algodão, látex, que nem alimento né? Café, são os produtos que o Brasil mais produz. Monocultura. Tá? O café, o cacau. Né? Será que essa produção em grande escala é o que nos alimenta? É o que vai lá na nossa mesa do dia a dia? Grande parte não. Grande parte não. Grande parte do nosso alimento, pessoal, vem da agricultura familiar. Agricultura familiar, já ouviram falar disso? Agricultura familiar, sim ou não? Pedro, sim. Nós temos 3 categorias, tá? Nós temos a agricultura dos latifúndios, produção em grande escala, voltada para exportação. Né? É quase parecido com o plantation. A única diferença do plantation colonial é que, entre aspas, nós não temos mais trabalho escravo. A escravidão, entre aspas, terminou em 1888. Por que eu estou falando entre aspas? Porque é comum a gente ver reportagens aí de trabalho escravo em grandes fazendas no interior do Brasil. Tá? Ainda no século XXI, é comum, né, chegar a Polícia Federal, Ministério do Trabalho, e se deparar com pessoas que vivem, né, para comer. Se isso é uma escravidão, é ok, então. Isso acontece muito no Brasil e no mundo. Tá bom? Principalmente nos países subdesenvolvidos como é o nosso. Bom, enfim. Então, nós temos essa agricultura de grande escala, nós temos agricultura familiar, minifúndio, né, pequenas propriedades de terra, nós temos agricultura subsistente. Então, vamos lá. Não, nós já falamos da agricultura de latifúndio, né, de grande escala. A familiar, pequenas propriedades de terra e uma diversidade maior de alimentos. Sabe aquele alimento que a gente vai comprar na feira? Aquela diversidade? Hortifruti granjeiro, horta, frutas, granjeiro, produtos que vêm da granja. Ovos, enfim, laticínios, né, também. A gente, esses alimentos são produzidos pelas pequenas propriedades de terra. Graças a ela, graças à agricultura familiar, nós temos uma diversidade de alimentos ainda na nossa mesa. Produtos da horta, né, frutas, né, e leite, ovos, né, e derivados, enfim. Tá? Só que nós priorizamos, eu falo assim, o Brasil prioriza o pequeno produtor, prioriza o grande. Por exemplo, se eu sou um pequeno produtor, eu vou no banco, preciso de dinheiro para minha produção. Aí vai o grande produtor, né, o fazendeiro. O banco vai atender quem? Vai priorizar quem? O pequeno produtor ou o grande produtor? O cara que produz alimento ou o cara que produz produtos em grande escala? Pessoal, nós vivemos, a economia manda no mundo. A economia manda no mundo. A prioridade é para o grande produtor. Porque a garantia de receber o dinheiro é maior. Porque o cara tem fazenda, tem maquinário. Se caso ele quebrar, vamos dizer assim, né, o banco confisca os bens deles. Ajuda, pelos vários programas de ajuda cooperativa, enfim. O CAT, né, que é um programa do governo que incentiva a agricultura familiar, né, mas a prioridade é para o grande produtor, aquele que faz o PIB que ficar equilibrado. E o pequeno, e outra curiosidade, pessoal, outra coisa importante vocês saberem, que a agricultura familiar, né, ela emprega muito mais que a agricultura de grande escala, os latifúndios. Por que emprega mais? Como há uma maior diversidade, a mão de obra é mais usada. Os maquinários, né, maquinário como tratores, plantadeiras, colheitadeiras, não são tão necessários como na grande escala. Então, o trabalho manual, tá, é relevante. Agora, nas grandes escalas, não. Um trator, uma colheitadeira, aí é um trabalho de
o trabalho humano é o mínimo. Tá? Então, nós temos também a agricultura de subsistência. Vocês sabem o que significa agricultura de subsistência? Pode sim ou não? Se não quiser explicar, não precisa. Sabem ou não? Já ouviram falar? Lembra? Não. Subsistência. Pessoal, seguinte. É aquela plantação, agricultura para o próprio sustento. A família planta ali para comer. Essa agricultura de subsistência ela foi muito comum em todas as regiões do Brasil, lá na época dos nossos avós, bisavós, que moravam até a década de 40, a população, né, predominante era a população rural, 40, 50, isso foi mudado a partir da década de 70. Então o Brasil foi rural de 1500 até 1970. O Brasil foi país rural. Então, aquela agricultura de subsistência, nossos avós, vamos dizer assim, né? Criava porco, galinha, tinha uma horta, enfim. Minha avó que é viva até hoje, tem, graças a Deus, ela tem mais de 80, ela pegou essa época, ela falava, o meu pai, minha avó falava do meu bisavô, ia para a cidade comprar açúcar, né, e farinha para fazer pão. O resto tinha tudo aqui. Isso era característica cultural daquela época, hoje mudou. Mas nós temos muita agricultura de subsistência no Brasil, principalmente nas regiões mais pobres, atualmente. O sertão do Nordeste, por exemplo, tem muito isso. O agricultor ali que vive na zona rural, lógico, obviamente, né? Os produtos por ele produzidos para o consumo da família ou da comunidade. O excedente é vendido. Tá? Países muito pobres, pessoal, na África subsaariana, os países postergados, como eu disse semana passada, né, que tem uma economia pífia, né, ou seja, insignificante em relação ao mundo, ainda são países que têm essa característica de subsistência, produzir para comer. Mal produz para comer. Tá? Então, hoje, se naquela época dos nossos avós era normal, natural ter a subsistência, tá? Até por uma característica histórica, cultural e econômica daquela época, hoje, regiões de subsistência são regiões pobres, onde a tecnologia não chegou, né? Onde o dinheiro não chegou, onde a evolução da ciência, né, e da técnica, né, empregada no campo ainda não chegou. Tá? Então, são regiões predominantemente pobres. No Brasil, nós temos muito na região norte, nordeste, principalmente no sertão. Ok? Bom, então, é uma característica. Outra coisa, é o setor que menos emprega, tá? O setor primário, agrícola no Brasil, principalmente, emprega pouco mais de 10% da população economicamente ativa. Tá? Então, dos mais de 100 milhões de brasileiros, né, 130 ou 140 milhões de brasileiros que se enquadram, né, na população economicamente ativa, ou seja, aquela que está apta ao trabalho, pouco mais de 10% está no campo. Então, emprega muito pouco o campo. Porque nosso país priorizou a monocultura para a exportação, para balancear a economia, e essa produção em grande escala emprega pouco, porque o maquinário, né, já tomou conta, né, já, obviamente, para aumentar a produção. Beleza? Entendido? Então, diretamente é o que menos emprega. Bom, vou compartilhar. Já estou compartilhando. Bom, já falei dos produtos, principais produtos do Brasil, importante vocês saberem disso, tá? A soja hoje é o principal. Né? Se tiver uma pergunta no vestibular lá sobre isso, né? A soja, açúcar, eu vou falar dos produtos líderes. O Brasil, né, mais produz e exporta no mundo. Então vamos lá: soja, café, cana-de-açúcar, né? Nós temos também uma grande produção de cacau para chocolate.
certo? Algodão, Brasil, o maior produtor e exportador do mundo também de algodão, principalmente na região do Centro-Oeste, certo? Então, esses produtos que o Brasil é líder e produz muito, 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 faz com que o país aí esteja em destaque no mundo, bom? Como um grande exportador. Mas o problema é que o Brasil, né, prioriza muito essa área, né, da, da alta produção agrícola e exportação, né? O Brasil, sei lá, deveria priorizar mais, por exemplo, em vez de vender o minério de ferro, quando eu falar do produto extrativismo, minério de ferro para a China, a China industrializar esses produtos, né, fazer produtos e voltar para nós de novo, como produtos industrializados, né? O Brasil deveria pegar essa matéria-prima que ele mesmo tem e ele mesmo transformar, mas isso precisa de tecnologia. O Brasil ainda importa tecnologia. Tá? Aí a importância de investimento na educação, na ciência. Né? E o Brasil está na contramão ainda. O Brasil ainda exporta commodities. Acredita que a commodities pode alavancar aí o Brasil como um país potencialmente desenvolvido, mas isso o Brasil já faz há vários anos e até hoje não aconteceu e nem vai acontecer. Tá? É só uma observação aí. Bom, falamos aí, a pecuária é muito importante, tá? O Brasil exporta a carne bovina, né? No Brasil, o Brasil tem mais boi do que gente. O Brasil tem 250 milhões de cabeças de gado, 202 milhões de pessoas. Então tem mais gado do que gente, gado bovino, né? Boi e vaca do que gente no Brasil, certo? E áreas de pastagem crescendo cada vez mais. Inclusive no Pantanal, né? No Pantanal nós vemos essa tragédia das queimadas no Pantanal, e nós temos um ministro, deve ser um dos piores, ou o pior da história do Brasil, a história vai dizer, tá? Que ele é tão ruim, né? Eu acho que ou ele não entende de meio ambiente, ou ele é maquiavélico mesmo, ele é ministro do meio ambiente, mas ele é contra o meio ambiente. É um negócio meio louco. Né? Ele deu uma declaração, no mínimo absurda, sobre as queimadas do Pantanal. Tá? Ele falou do boi bombeiro. Já viu essa expressão, boi bombeiro? Ele falou assim, mais ou menos assim, ó, se tivesse mais gado no Pantanal, mais pasto, o fogo não ia se alastrar tanto. Porque o pasto é uma gramínea, né? É fácil de ser controlada. Ele falou isso. É fácil de ser controlado, tá? Então, ou seja, o certo, então, era ter menos vegetação, não ter o Pantanal mais e ter só pasto. Olha que gênio que ele é. O gênio da raça. Né? Então, o ideal para não ouvir mais queimada dessa forma é destruir o Pantanal e colocar só gado. Por isso que ele chamou de boi bombeiro. Tá? Então, nós temos uma política ambiental totalmente desfavorável ao nosso meio ambiente. É como se o lobo estivesse tomando conta do galinheiro. Eu vejo isso com muita tristeza, né? Porque eu sei que o meio ambiente não está bem guardado nas mãos desse governo. Tá bom, pessoal? Então, só para a gente ficar bem ciente, né, dos problemas que nós temos no Brasil. O Brasil também é um grande produtor de aves, tá? Um grande produtor de aves porque nossa região tem muitos frigoríficos, né, de frango que exportam, principalmente para a China, para apresentação. China, Rússia, tá? São grandes compradores de aves do Brasil. Tá? Mais um motivo, né, do país ter essa potência no setor primário. Tá bom? Bom, juntamente, pessoal, com essa grande produção agrícola que nós temos, vem aí os problemas sociais, tá? A reivindicação de terras, porque nós temos uma concentração fundiária gigantesca. Concentração fundiária, o que é isso? Pouca gente com muita terra. Nós não temos só uma desigualdade social absurda, pessoal. Pouca gente com muito dinheiro.
né? Nós temos também pouca gente com muita terra, e muita gente que quer terra não tem, tá? Aí entra os movimentos sociais que reivindicam a terra. Bom, antes de começar a falar, é o último tema da aula de hoje, depois a gente vai continuar na próxima aula, tá? Os movimentos sociais que reivindicam a terra, eu não gosto muito, não acho muito legal, não sou favorável a esse tipo de reforma agrária, tá? Pessoas que querem a terra e não têm, né, o governo faz a reforma agrária, a reivindicação antiga do Brasil. O que é reforma agrária? Pegar as terras potencialmente produtivas, que não produzem, tá? E distribuir para quem quer terra. Mas não é bem assim, né? Muita gente usa como política, né, essa questão da terra, como o movimento do Sem Terra, o maior movimento de reivindicação de terras no Brasil, eles utilizam de forma política, tá? E na prática mesmo, a maioria das pessoas que reivindicam a terra não querem. E quando conseguem, elas vendem, né? De alguma forma, burlam o verdadeiro sentido da reforma agrária, que seria uma mais justa distribuição de terras. Tá? Então, nós tivemos conflitos no campo históricos, tá? Conflitos entre polícia e conflitos entre os sem terra que invadem a propriedade alheia, conflitos entre os proprietários de terra e o pessoal que invade, causando mortes, enfim, nós tivemos vários, né, na história do Brasil. Tá? E esse modelo de reforma agrária no Brasil não dá certo, tá? Porque esse negócio de doar as coisas, né, praticamente de mão beijada, é de vocês. A pessoa que pega tudo que é fácil, a gente não dá valor, né? Não tem esse ditado. Então, no Brasil acontecia muito isso. Acontecia uma repartição de terra, a pessoa pegava, as famílias pegavam a terra, ao invés de trabalharem na terra, né, vendiam. Também precisa da ajuda do governo, não, só a terra não precisa, não dá conta. Né? Tem que ter ajuda de dinheiro, subsídio para comprar máquinas, para comprar sementes, enfim. E isso também teve pouco. Mas essa reforma não dá muito certo. O correto seria como se fosse, na minha opinião, tá? Como casinha popular. Ah, eu não tenho casa, eu quero, beleza. O governo faz as casas populares, né? CDH, o Estado de São Paulo. Olha, você vai ter a casa, mas você vai ter que pagar por ela. Mesmo sendo um valor pequeno, né, até às vezes simbólico, 100, 200 reais, o cara está pagando, vai pagar a vida inteira, mas beleza, está pagando, não é de graça. Então, a reforma agrária no Brasil, ela não aconteceu de forma efetiva, né, por conflitos políticos, né, e pela forma errada que está fazendo. Né? A simples doação de terra não resolve o problema. Então, essa grande concentração fundiária, só para a gente ter essa noção, essa ideia, tá? Essa grande concentração fundiária causa conflitos. Eu acho injusto, lógico, pessoalmente, eu acho, né, um absurdo uma pessoa ter, sei lá, fazenda de não sei quantos mil alqueires, uma pessoa só. Tá? E como ela tem já tem esse poder aquisitivo, esse poder econômico, a tendência é aumentar mais ainda suas propriedades. Certo? Lógico que é injusto. É claro que a gente pega uma pessoa só. Por exemplo, o estado de Goiás. Por muito tempo, 30% de todo o estado de Goiás, 30% do estado de Goiás é um estado grande, pertencia a uma família. 30% de todo o território. Porque tinha grandes fazendas lá. Certo? Então, claro que é injusto, mas a reforma agrária, o que seria a reforma agrária? Justa distribuição de terras para quem quer trabalhar. Né? Ela só vai ser efetiva se o modelo for mudado. Tá? Então, nenhum governo brasileiro, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, conseguiu fazer uma reforma agrária efetiva, eficaz. Tá? A partir do governo Fernando Henrique Cardoso, 1996, e até agora, pessoal, de 96 até agora, houve várias divisões de terras. Tá? Fernando Henrique, no governo Lula, no governo da Dilma. Aconteceu essas reformas. Aqui próximo de José Bonifácio, onde eu moro, tem um lugar chamado Itapirema, que teve reforma agrária. Indo para a produção, tem um lugar que tem um território ali que chama Reforma, inclusive, teve a reforma agrária, várias famílias no território, né? Enfim, mas ainda muita coisa tem que ser feita.
tá? E o Brasil ainda tem várias concentrações de terra, tá? E a reforma, a reivindicação de terras, invadindo a terra alheia, né? O MST, que é o Movimento Sem Terra, né? Alguns colegas meus de geografia, eu tive colegas na faculdade, pessoal, só uma curiosidade aí, que morou junto com o Sem Terra. Morava junto, né, pela causa, enfim, mas eu sempre não vi com bons olhos, né? Eu sempre fui a ovelha negra da área de humanas, né? Enfim, mas por quê? Porque eu não concordava com esse negócio de dar terra e de invadir terra que era de propriedade alheia. A gente mora numa república, a gente tem que respeitar o Estado democrático de direito, tem que obedecer às leis, né? Então aconteceu muitas vezes do MST invadir plantação de laranja, derrubar toda a laranja, né, com trator, colocar fogo em cafezal, matar gado, matar por matar, tá? Não matava e roubava sei lá, eu consumia carne, não, matava, pegava lá a arma e matava para protestar. Isso é protesto? Tá? Não, eu não concordo com isso, certo? Então, dessa forma, pessoal, eu acho que o Brasil não vai ter por causa dessa divergência. Tá? O Brasil está longe de ter uma reforma agrária. Os Estados Unidos conseguiu fazer uma reforma agrária legal. Na década de 70, o governo começou a fazer uma divisão de terra. Para quem queria trabalhar na terra, tinha que provar. Ó, você quer a terra, você tem que produzir. Como você prova? Produzindo. Produzindo, vendendo, comercializando. Tá? Nos Estados Unidos deu certo a reforma agrária. Né? Mas no Brasil, nesses moldes, não dá. Porque lá o governo, né, fiscalizou, né, o governo obrigou os propriedários a ter produção. Aqui no Brasil, infelizmente, como eu já disse, né, muitos ganham a terra e não plantam pé de alface. Vou vender essa casa, eu vou alugar essa casa. Não, o governo te deu essa casa para você morar, para você e sua família morar. Não para você alugar ou vender. Deu entre aspas, né? Porque tem que pagar lá a prestação. Beleza, pessoal? Na próxima aula, a gente vai retomar alguns assuntos da de hoje, né? Eu quero falar mais sobre fronteira agrícola e Revolução Verde. A Revolução Verde, eu falei do espaço agrário, que cai muito no vestibular. A Revolução Verde, né? Esse tema específico da espaço agrário no Brasil é muito cobrado também. Tá? Então, sexta-feira, 9 da manhã, tá? Vai ser nossa última aula de geografia, semana que vem, que já é dezembro, né? Já vai ser dezembro. A gente não vai ter mais aulas, só as atividades, certo? E eu percebo aqui que os alunos que estão aqui hoje, tá? Pouco aluno, eu sei, mas que acompanham desde o do nosso reinício das aulas online, tá? Vocês que estão aqui presentes. Então, agradeço muito a presença de vocês. Eu não me importo que tem pouco aluno, tá? A aula é a mesma para 5 e para 50, certo? E quem não está interessado, leia mais sobre o tema, tá? Leia em fontes confiáveis, tá? Embrapa, Empresa Brasileira de Agricultura, né, Agropecuária Brasileira. Vocês podem pesquisar também no IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tem vários dados sobre a agricultura do Brasil, enfim. Então é isso, pessoal. Uma boa noite para vocês. Obrigado por ter participado da aula. Tá? Tudo de bom. Peraí que tem uma pergunta. Ah, desculpa. Se alguém tiver pergunta, pergunte agora, que a gente já responde. Deixa eu responder a pergunta do Pedro aqui. As concentrações fundiárias podem ser uma consequência das capitanias hereditárias? O Pedro está ligadão, hein, Pedro? Está ligadão no tema, hein, Pedro? É isso aí, muito bem, boa pergunta. Primeiramente, o que são capitanias hereditárias?
rapidamente explicando, até já pegar um gancho da história do Brasil, quando chegaram aqui os portugueses, pegaram esse vasto território, tá? Bom, para controlar esse território, a gente vai ter que dividi-lo. O território brasileiro é muito grande. Tá? As primeiras capitanias foi dividida em 13 lotes de terra, ainda na época do Tratado de Tordesilhas. Né? A parte oriental, ou seja, a parte leste do Brasil, meio do Brasil para o leste, pertencia a Portugal, e a parte ocidental, a parte oeste, pertencia à Espanha. Então, o Brasil, primeiramente, foi dividido em 13 grandes lotes de terra, de norte a sul, né? Nesse Tratado de Tordesilhas. Então, esses grandes lotes, como se fossem grandes estados, eram doados a famílias nobres portuguesas. Tá? Esses caras que pegavam a terra chamavam de donatários, donos de terra, os capitães donatários, certo? E eles controlavam essa terra. Aí a gente sabe que até hoje, tá? A propriedade de terra é feita por herança, de pai para filho. Se eu tenho uma grande propriedade, eu vou passar para meus filhos. E assim sucessivamente. Então, sim, Pedro, a concentração fundiária, ela é uma herança das capitanias hereditárias aqui do Brasil. É assim. Até hoje você tem famílias que você, se pegar os antepassados, eram capitães donatários, eram os donos da capitania hereditários. Por exemplo, a família Sarney, no Maranhão. Tá? O Zé Sarney já foi presidente do Brasil. Se pegar a família Sarney, os primeiros da família, que é de origem portuguesa, né? A família Sarney de origem portuguesa, os primeiros a chegarem aqui no Brasil, né? O estado que hoje é o Maranhão era do senatriz avô do Sarney, certo? Então, essa grande concentração de terra, sim. Não só, tá? Não só isso, mas uma das consequências é essa herança das capitanias hereditárias. Tá bom? Alguém mais tem alguma pergunta? Bom, enfim. Então tá bom, pessoal. É isso aí. Uma pena, né? É só para a gente fechar de vez uma pena. Esse modelo ainda, eu fiquei esse ano muito frustrado, né? Triste por não estar presencialmente com vocês, né? E eu carrego aquele negócio de aula, né? Eu gosto de dar a aula, de olhar no olho do aluno, de trocar ideia, de debater, enfim, isso eu aprendi muito como professor e isso me estimula mais ainda, né? Esse tete a tete que é insubstituível, né? O presencial, olho no olho, é insubstituível. É uma pena a gente ter se encontrado tão pouco esse ano de forma remota, presencial, né? E remota, tão pouco. E sei lá, talvez ano que vem, se tiver esse possível quarto ano que o governo falou agora nada, se alguém se interessar, se tiver mesmo, tá? Pelo jeito não vai ter, infelizmente, para a gente, né, conversar. Eu tinha um projeto esse ano com a Selma e com a Nilva, né? Eu queria, provavelmente vai ficar para o ano que vem agora, dar aulas de atualidade à noite. Aulas assim, fora da grade curricular, né? Que eu acho muito importante por ano. Então, eu daria aula normal, né? Dos terceiros anos, de manhã, seguindo as matérias normais, e à noite, aula de atualidade. O professor Marcos, de matemática, fez isso ano passado, eu achei legal, e eu invejei dele. Falei, não, eu vou fazer isso também. É uma forma voluntária, eu daria 2 aulas por semana voluntária para quem quisesse participar da aula, certo? Se não ia ser obrigatório, ia ser opcional, mas a sala do Marcos enchia, né? Eu queria que a minha enchesse também. Mas não deu certo, infelizmente. Ficou só no projeto por causa dessa bendita ou maldita pandemia. Mas, beleza, pessoal. Obrigado.
eu tô falando agora. Eletrônica.